Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Um dia triste hoje, né? A perda do grande Alisson Paulinelli, né? Infelizmente, eu acabei falando aqui uns 3, 4 minutos de improviso, mas foi de coração, tudo aquilo que eu estou sentindo desde cedo com a perda do Alisson. E eu lamento muito essa falta de noção que o Brasil tem. E aqui eu coloco a imprensa brasileira. Porque eu estou sabendo da morte do Alisson desde as 7 horas da manhã. O Geraldo Borges da Abra Leite fez um comunicado, uma notinha, e publicou no WhatsApp. E eu estava às 7 horas da manhã já acordado, fazendo café. Nossa, fiquei muito triste quando vi aquilo. Fui procurar na internet, achei nada. Agora, estou desde manhã procurando na internet, achei nada. É engraçado, né? Quando morre um cantor aí desconhecido, que gravou o seu primeiro disco e enche a arena de shows, que você não sabe quanto tempo vai durar o sucesso desse artista, aparece na manchete e na primeira página. Eu queria saber o que essas pessoas comem, porque para fazer a atividade delas de todo dia, elas precisam se alimentar, né? E se não tem o agronegócio produzindo alimentos, elas não se alimentam e padecem. E não ficam vivas nem para escrever os cacarecos que às vezes escrevem. Lamentável, hein, Silmar? Lamentável. Sem dúvida. Eu tive a honra, a satisfação de conhecer o Paulinelli em 1974, bem no primeiro ano em que ele participou do governo Geisel, numa Expo Inter, lá, aquela feira lá perto de Porto Alegre. Eu era um repórter do jornal Zero Hora, da Foca, né? Estava começando no jornalismo. Logo me interessei por jornalismo agrícola e fui escalado lá para fazer a cobertura da visita do presidente Geisel e do ministro Paulinelli à Expo Inter. Tive a honra de fazer uma das primeiras entrevistas importantes da minha carreira, foi com o Alisson Paulinelli. E acompanhei toda essa trajetória, já há mais de 50 anos aqui, que acontece no Cerrado brasileiro, com essa revolução que começou com o Luiz Fernando Cine Lima, no governo anterior, outro gaúcho eminente também, que está vivo, inclusive, pelo que eu sei, foi ministro da Agricultura que criou a Embrapa, né, que depois Paulinelli modernizou e transformou naquela ponta de lança para a modernização da agricultura brasileira. E o Desbravamento do Cerrado, né, que é a obra magnífica aqui desse ministro, tudo começou lá com ele, transformando isso que você já citou aqui, que era um deserto de árvores tortas, que cheguei a conhecer, inclusive nessa época, no celeiro do Brasil, os celeiros do mundo, que é hoje, né, o Centro-Oeste brasileiro, Mato Grosso, maior produtor de grãos aqui do país, produz de tudo, né? Agricultura e pecuária, exportando para o mundo inteiro. Então, realmente, aí perdemos um grande brasileiro, um grande líder que transformou o Brasil no que é hoje, uma potência no setor de alimentos também. E uma grande pessoa também, uma grande alma. Eu pude conhecer o Paulinelli pessoalmente, depois que já estava aqui na área do agronegócio, onde eu estou há 18 anos. E várias vezes que eu o encontrava em aeroportos, em qualquer outro, eu fazia questão de vir. Mesmo que estivesse no elevador de um aeroporto, eu estava aqui. Ele era pequenininho assim, muito simpático, né? E eu pude conversar com ele várias vezes. Nós estamos tentando resgatar, inclusive, uma entrevista muito boa que ele deu para mim no estúdio, ainda quando não era aqui, lá no prédio da Banner, quando nós estávamos lá, alguns anos atrás. Uma entrevista muito, 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 muito boa, excelente. E uma pessoa muito simples, indicado 2 vezes para o Nobel da Paz, que ele não ganhou. O único ligado ao setor do agronegócio que ganhou o Nobel da Paz foi o Norman Bullets, lá da Revolução Verde Americana, que o Paulinelli era amigo particular dele, e o Norman o considerava a Revolução Verde daqui. E o que ele fez é verdade. Eu lembro que eu era pequenininho, fui lá naquele Centro-Oeste, não tinha nem estrada asfaltada, estavam abrindo essas estradas asfaltadas, as principais, né? Que ainda tem muita estrada de terra lá. Mas aquilo lá era um fim de mundo de árvore torta, que hoje, você viu aí no censo, né? Onde aparecem as 10 maiores cidades mais desenvolvidas e mais ricas do Brasil, onde é que estão? Estão ligadas ao agronegócio e no Centro-Oeste brasileiro. É Embrapa. Né? Todos que passaram por lá, você lembrou bem, Cine Lima criou a Embrapa e o Paulinelli a modernizou. E hoje, a Embrapa é a mãe, junto com outras instituições, de toda a modernização do agro brasileiro
e vende tecnologia para outros países do mundo. Gente, vamos acordar e vamos homenagear esse homem que esse vai para o céu. Esse Mar. Sem dúvida nenhuma, também. É um grande brasileiro. Merecia, inclusive, o prêmio Nobel lá. Né? A concorrência foi grande, não conseguiu, mas realmente foi um grande brasileiro responsável pela melhora, o aumento e a melhora da produção de alimentos aqui no Brasil, uma maior distribuição territorial também da produção de alimentos, que naquela época, quando ele começou, era uma coisa muito restrita ao sul. O Rio Grande do Sul era o grande celeiro do Brasil naquela época, né? Ainda é um grande produtor de alimentos, mas no Centro-Oeste, efetivamente, não havia praticamente nada, né? Então, realmente, é um dos grandes responsáveis por essa revolução que aconteceu aqui no agronegócio brasileiro, transformando o Brasil no que é hoje, né? Um líder na produção de alimentos para o mundo. Eu lembro que no grupo escolar que eu fiz, escola estadual, a gente tomava leite de manhã cedo e era leite em pó preparado e vinha dos Estados Unidos, não era leite em pó daqui. A gente importava carne, importava arroz, importava tudo, 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 tudo. Hoje nós exportamos tudo, tudo, tudo. É a revolução do Brasil. Bom, é isso aí. Perdemos aí um grande brasileiro. Vamos lá, atrasadíssimos hoje, mas mais por um motivo justo do que nenhum outro, para as commodities agrícolas e o mercado financeiro. Hoje está up to date, hoje não, hoje está last dates, porque up to date hoje é a perda do grande Alisson Paulinelli. Com você, Silmar. Ok, vamos lá, um pouco desatualizado aqui nas cotações, mas pelo menos estamos aqui, situação mais ou menos em geral do mercado. Mercado financeiro com dólar agora há pouco subindo, 0,3%, R$ 4,86 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com índice Bovespa também alta, agora há pouco de 0,9%. Petróleo vinha subindo lá fora, 0,9%, $74,50 o barril. Mercado de commodities agrícolas dançando bastante aqui, de um lado para o outro, especialmente no setor de grãos. Agora há pouco soja subindo, 0,1%, o milho chegou a subir, voltou a cair um pouquinho, em torno de 0,4% nesse momento. Trigo com alta, em torno de 0,5%, ou seja, o mercado de grãos oscilando bastante, até porque amanhã, o mercado está na expectativa de que amanhã saia aquele relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que vai mostrar a área efetivamente semeada nessa safra americana, que está em andamento nesse momento. Isso é um grande fator aqui que pode impactar no mercado, não se sabe exatamente qual foi a área semeada, se especula que a área de milho caiu um pouco e a de soja cresceu. Então, o mercado está muita expectativa com relação a esse dado, que é extremamente importante para tentar antever aqui as tendências da produção. E, por outro lado, também sai amanhã a situação dos estoques trimestrais de soja, de milho, de trigo nos Estados Unidos, que é outro fator que também costuma mexer com o mercado. Então, por isso que o mercado de grãos está dançando muito nesta véspera de anúncio de relatórios importantes do Departamento de Agricultura americano. Mercado da Bolsa de Nova York com predominância de quedas, café caindo, muita pressão da própria colheita brasileira, né? Café arábica caindo 1,6%, açúcar também, por conta de pressão da própria colheita do Brasil, caindo 0,8%. Cacau subiu ontem, hoje está tendo o seu dia de realização de lucros, está caindo 2,2%. Algodão subindo um pouquinho, 0,3%. Suco de laranja agora há pouco estava subindo também 1 ponto percentual. Boi gordo no mercado futuro da B3, depois de alguns dias de alta, hoje está tendo uma certa acomodação, preço mais ou menos estável nesse momento nos contratos mais próximos, Tavinho. Ok, Silmar. E aí, nós falamos do censo aí, as 10 melhores cidades estão no Centro-Oeste, que 50, 60 anos atrás praticamente não existia no Brasil. Mas tem outro dado interessante também do censo, que eu pedi para o João levantar ali. Você conhece o Copan, aquele prédio que fica aqui no centro de São Paulo, ao lado do Edifício Itália, que é uma obra do grande arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que construiu Brasília, inclusive. E aí tem uma curiosidade, o Copan é maior que muita cidade, mora mais gente no Copan, o Copan é maior do que muita cidade no Brasil. Quanto é que é meu? Ó, o João está lá com os dados do censo. Moram no Copan 5 mil pessoas moram no Copan, e isso é um número superior a 22% dos municípios brasileiros. Não é impressionante, Silmar? Impressionante é como é que surgem esses municípios, né? Ou seja, não tem condições de se manter
e vivem de migalhas, né, de governos estaduais e federais. São muitos municípios criados por razões políticas, né, para contentar políticos locais, e não têm condições de se manter, né, não só porque a população é pequena, porque a economia também é muito pequena, né. Existem muitos casos assim no Brasil, e a gente vê aqui que cada 5, 6 anos aumenta aqui o número de municípios em todos os estados brasileiros. Impressionante. É impressionante. Então, e aí você tem essa concentração no Copan, numa única área no centro de São Paulo. Eu me lembro bem quando começaram a emancipação desses municípios, aí, porque todo mundo, o político, queria ter prefeito, queria ter a Câmara Municipal, só que não tinha receita, não tinha nada, de onde tirar dinheiro. Aí viraram esses cacarecos de municípios pequenininhos aí que são movidos, né? Tem municípios com 3 mil, 4 mil, 2 mil habitantes, 1.000 habitantes, mas não tem fonte de renda. Aí vive de governo, de dinheiro do governo, né? Não tem como, né? Ou então fica... Isso me faz lembrar a época do... Você lembra dos manicômios em Minas Gerais? Minas Gerais é conhecido como o estado dos manicômios. E tinha a linha férrea, inclusive, que passava por várias cidades, onde os manicômios existiam. Iam deixando os loucos, como eles consideravam na época, que muitos não eram. Hoje a avaliação é diferente. Iam deixando. Sabe por que essas cidades mineiras... Tem um livro que fala sobre isso, de uma jornalista, que chama O Holocausto Brasileiro. Essas cidades faziam questão de construir manicômios para receber verbas federais. Assim como muitas cidades hoje constroem presídios na sua área para receber bonificação. E aí vai, né? E aí vai. Não muda nunca, né? Verdade. Mas o impressionante, né, cidades também que revelam o censo do IBGE, que é o crescimento do Centro-Oeste e o crescimento de cidades lá que não eram nada há pouco tempo atrás, tem tudo a ver com essa revolução da agricultura brasileira, do qual Paulinelli é o mentor, o líder, é o crescimento dos municípios, por exemplo, do Mato Grosso. Você citou na matéria aqui o município de Querência, que fica lá no Nordeste do Mato Grosso. Eu conheço Querência, já cheio de gaúcho por lá, já fiz palestra por lá. É um negócio impressionante. Não tinha nada, de repente a coisa se multiplicou. Hoje é um município de, se não me engano, 24, 25 mil habitantes. Quando eu estive lá, faz o quê? Uns 10 anos atrás, tinha 14, ou seja, praticamente dobrou nesse período aí de tempo. E continua crescendo. São vários municípios pipocando lá em todas as regiões do Mato Grosso por conta do agronegócio, né? Agricultura de altíssima qualidade, soja, milho, pecuária de ponta, tudo isso caracterizando essa expansão do agro brasileiro pelo centro-oeste afora. E o norte também, né? No Brasil, principalmente aqueles que são contra o agronegócio. Essa é a semente do Brasil. É o nosso DNA. Né? Olha a revolução que nós fizemos através de Embrapa, Instituto de Pesquisa, homens como Alisson Paulinelli, Cirne Lima, que está aí até hoje, o próprio Roberto Rodrigues, que prestou uma homenagem, era amigo particular dele. São pessoas que são abnegáveis na busca pela melhora. Então, eu chamo de... Todo mundo fala, é o pai do moderno agronegócio brasileiro, o Alisson Paulinelli. Eu acho que não. É o pai do moderno agronegócio no mundo, porque ninguém faz o que a gente faz. 2, 3 safras de produtos, a revolução que nós fizemos em 35, 40 anos, de comprador de alimentos do mundo para vendedor de alimentos do mundo, é fantástico. Vamos olhar melhor esse ladinho aí, minha gente, porque é aí que está o nosso futuro. Silmar, obrigado. Hoje a gente foi longe, hein? Obrigado, Tavinho. Nossos telespectadores, até amanhã também. Tá bom. Aquele tatu lá que é o lagarto ficou excelente, viu? Eu fiz lá. Eu vi a foto aqui, né? Parece que tá com cara bonita. Tá com cara bonita. Abraço e até amanhã. Tchau. Amanhã.